Muito boa tarde. Nós vamos dar sequência à nossa aula da OAB Explicada. Quero cumprimentar aqui os nossos caríssimos alunos, os nossos candidatos ao exame da ordem, bem como os operadores do direito. Em uma pequena introdução da nossa aula de hoje, cujo tema é Direito Internacional dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. A nossa disciplina é Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa disciplina é muito importante para o candidato ao exame da ordem. Apesar dela ter duas questões, mas são questões muito importantes, porque muitas vezes o candidato ele tira 39 ou 38 questões, acertam, no exame da ordem, 38 e 39 questões, e por uma questão ou por duas questões não é aprovado. Então é importante que o nosso aluno dê muita atenção a esta disciplina, porque ela pode somar para você obter a sua aprovação. Por isso que é importante o estudo dessa disciplina. Tratarei nesta primeira aula, que é uma aula magna, nós sabemos que é uma aula magna, sobre o direito internacional dos direitos humanos da criança e do adolescente, cujos temas abordarão sobre os documentos e tratados internacionais. Eu vou estar explicando o que é documentos e tratados internacionais. É muito importante esses termos. Na sequência, serão ventilados o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o famoso ECA. Isto está regida pela Lei 8.069 de 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente representa o marco de consolidação do direito da criança e do adolescente no Brasil, cujo início teve com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Professor, dentro da Constituição Federal, onde está previsto este fundamento do Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu diria que está previsto no título da família, mas especificamente está previsto no artigo 227 da Constituição Federal. Isso é muito importante que o nosso aluno possa ler esses artigos que eu falo, porque a prova do exame da ordem, geralmente, nessas questões tipo Estatuto da Criança e do Adolescente, geralmente a banca da ordem traz a sua literalidade do artigo. Então é importante, quando eu falo esses artigos, o aluno vai lá, o candidato vai lá na Constituição Federal, dá uma lidinha no artigo 227 da Constituição Federal. De acordo com suas premissas, a criança e o adolescente não mais ostentam a condição de meros objetos de proteção, conforme dispõe o revogado Código de Menores. Ao contrário, são considerados sujeitos de direitos que, além de serem titulares das garantias expressas a todos os brasileiros, também ostentam direitos especiais. Por exemplo, o direito simples da criança, direito de brincar. Então nós vimos que, na vigência do Código de Menores, essas crianças e os adolescentes, eles não eram vistos como sujeitos de direito. Eles eram vistos apenas como objetos, meros objetos de proteção. Hoje não. Com a Constituição Federal de 1988, isso mudou. E mudou para melhor, porque as crianças e os adolescentes são vistos hoje como sujeitos do direito. Mas, professor, onde é que tem essa garantia? Onde é que está essa garantia? Dentro da legislação ou dentro do ordenamento jurídico? Eu diria que estaria
e todas as regras do direito. Mais especificamente, eu vou citar o artigo 2º do Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002. Então, no artigo 2º, lá prevê que desde o nascituro, desde o embrião, o Estado já dá essa proteção a esta futura criança. Então, eu diria que um dos fundamentos desta garantia é justamente o artigo 2º do Código Civil. A emenda constitucional 45 de 2004 foi uma emenda muito importante, a famosa reforma do judiciário, aprovada, incluiu o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz, olha o que diz esse parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 de votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Olha que importância. Tudo que for tratado sobre direitos humanos, inclusive, diga-se, da criança e do adolescente, esses tratados, esses documentos formais entre os estados, aqui no Brasil, ele tem foro de equivalência à emenda constitucional. É muito importante este dispositivo, trazido pela emenda constitucional número 45/2004. Ao julgar o recurso extraordinário 466.343 de São Paulo e habeas corpus 87.585 do Tocantins, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os tratados de direitos humanos aprovados antes da inclusão do parágrafo 3º que eu acabei de ler, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ostentam status supralegal. Em outros termos, o Supremo Tribunal Federal criou mais um degrau na pirâmide normativa de Kelsen. Entre as normas constitucionais e as leis complementares e ordinárias, passaram a constar os tratados de direitos humanos aprovados antes da inovação trazida pela emenda constitucional 45. O que isso quis dizer? Quis dizer o seguinte, que aqueles tratados que versavam sobre direitos humanos antes da égide da emenda constitucional 45 de 2004, o Supremo Tribunal Federal, para regular dentro do ordenamento jurídico, na sua constitucionalidade, criou mais um grau da pirâmide de Kelsen, que é a famosa hierarquia das leis, que está previsto lá no artigo 59 da Constituição Federal. Criou-se entre Constituição e abaixo da emenda constitucionais, criou essas normas supralegais. Isso é muito importante. Por quê? Porque é uma normativa constitucional que o Supremo Tribunal Federal deve dispor. Por fim, dentro desse tópico da introdução, o termo tratado é gênero, do qual podem ser espécies, convenções, cartas, pactos, protocolos, regras, entre outros. O que isso quer dizer? São esses documentos que eu falei dentro desse tópico. Então, todos esses documentos e tratados internacionais são convenções, são cartas, são pactos, são regras, acordos
formais. Vamos agora para o nosso tópico primeiro, que é Direito Internacional dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. As crianças são titulares de direitos humanos, como quaisquer pessoas. Aliás, em razão de sua condição de pessoa em desenvolvimento, fazem jus a um tratamento diferenciado, sendo correto afirmar, então, que são possuidoras de mais direitos que os próprios adultos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: como eu falei, na vigência do Código de Menores, as crianças e os adolescentes eram meros objetos e não eram considerados sujeitos de direito. Eles não eram titulares. Por exemplo, eu falei do nascituro, no artigo 2º do Código Civil. Então, hoje, por exemplo, se a mãe, mesmo em estado de gestação, em estado de gravidez, necessitar, por exemplo, do suposto pai para requerer essa titularidade, essa legitimidade de alimentos gravídicos, esta criança que está no embrião, ela é titular de direito, ela pode requerer sim. A mãe, em nome do filho, ela pode ajuizar uma ação de alimentos gravídicos. É um exemplo, mas são vários exemplos. Direito à saúde, né? E outros casos, a medicamentos. Enfim, como as crianças e os adolescentes são titulares de direitos, então eles podem requerer esse direito que lhe cabe. E outra coisa importante que o Código traz é que essas pessoas, elas são consideradas pessoas em desenvolvimento. Ou seja, a criança, ela está em fase de desenvolvimento natural. Essa é a atual compreensão da comunidade internacional sobre os direitos humanos de crianças, comprovada principalmente após vários documentos, entre declarações e convenções surgidos no século XX, que passam a reconhecer a criança como objeto de proteção, Declaração de Genebra, ou sujeito de direitos, Declaração de Direitos e Convenções sobre os Direitos, tal como todos os seres humanos. Esses documentos eu vou estar tratando com maior ênfase e com maior propriedade lá quando eu estiver ministrando direitos humanos, que é onde nós vamos abarcar todas essas convenções, tratados, né? Documentos e etc. Por enquanto eu estou focando mais na parte geral, na parte dentro da noção que nós vamos ver na matéria específica de direitos humanos. Agora nós vamos para o outro tema muito importante dentro dessa cátedra: sistema homogêneo de proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Identifica-se verdadeira universalidade, pois os direitos de todos os seres humanos são tutelados, e não de um grupo específico. Consubstancia-se em um sistema posto à disposição de todos os destinatários das normas que o compõem de forma indistinta. O que isso quis dizer? Que dentro desse sistema homogêneo, ele atinge todas as pessoas, todas as classes. É como se fosse uma decisão erga omnes do Supremo Tribunal Federal, né? Que quando sai um direito, sai para todos. Então, o sistema homogêneo, ele é visto dessa forma.
é dentro dessa universalidade, dessa homogeneidade, não é isso? Agora nós vamos, e dentro desse sistema homogêneo, nós vamos ver alguns instrumentos que são muito importantes, são inerentes a esse segmento dentro dessa universalidade. Nós temos o instrumento, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, ou seja, essa declaração serve para todos. Temos o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. E temos as Convenções Europeia, Americana e Africana dos Direitos Humanos. Vamos agora tratar sobre um outro segmento, que é o sistema heterogêneo de proteção dos direitos humanos de criança e adolescente. Tem como ponto focal um grupo merecedor diante de várias circunstâncias, como a exclusão histórica, de atenção especial, como ocorre com as crianças, as mulheres, as pessoas com deficiências e outros. Então, esse sistema heterogêneo, ele é mais vinculado a essas classes direcionadas, como eu falei. Elas são direcionadas às crianças, aos adolescentes, às mulheres, às pessoas com deficiências e outros. São classes consideradas, no ordenamento jurídico, classes vulneráveis, classes hipossuficientes, classes que precisam da proteção integral do Estado. Nós vamos estar tratando mais isso quando nós estivermos estudando isso mais lá na frente. No século XX, foram apresentados diversos documentos internacionais no atendimento global para esse tipo de proteção às crianças e aos adolescentes. Então, nós vimos que até o século XIX havia muitos imbróglios, mas a partir do século XX, vários documentos para angariar maior proteção a essas classes foram documentados no século XX. Nesse contexto, a comunidade internacional reconheceu que as crianças necessitam de atenção especial, que as preserve das consequências danosas derivadas de situações que podem colocá-las em risco. Então, a partir do século XX, houve essa preocupação dessa proteção a essas camadas de segmentos sociais, principalmente as crianças, porque elas precisavam de uma atenção especial, porque elas eram muito judiadas. Haviam muitas penalidades contra as crianças que hoje é inadmissível. Nesse contexto, mais adiante, serão analisadas os principais documentos internacionais heterogêneos de proteção ao infante. Quem é o infante aqui? É o menor, apontando-se a sua importância para o contexto de proteção dos interesses da criança e do adolescente. Então, nós vamos estar conhecendo melhor esses documentos heterogêneos dentro dessa proteção. Dando sequência, agora nós vamos tratar sobre as convenções da Organização Internacional do Trabalho, é a OIT. A primeira Conferência Internacional do Trabalho, promovida no ano de 1919, resultou na aprovação de 6 convenções, atendendo aos reclames de sindicatos e da classe operária do final do século XIX e início do século XX. Quais sejam: limitação da jornada de trabalho, proteção à maternidade, proteção ao desemprego, proibição do trabalho noturno de menores de 18 anos e definição da idade mínima de 14 anos para o trabalho na indústria. As duas últimas convenções podem ser consideradas os primeiros documentos internacionais que, de forma específica, promoveram a defesa dos interesses da criança. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como eu falei,
até o século XIX, para o início do século XX, essas classes operárias, elas não tinham limitações de horas de trabalho. Então precisava haver uma uniformidade limitativa desses novos direitos criados. Dentre esses novos direitos criados, era a limitação de horas trabalhadas, né? Era a proteção à maternidade, que não tinha, a proteção ao desemprego, não existia proteção, a pessoa era desempregada, não tinha nenhuma proteção. Proibição do trabalho noturno de menor de 18 anos, qualquer infante, qualquer criança, qualquer adolescente podia trabalhar. Muitas das vezes, trabalhos escravos, é isso? E também uma limitação de idade para trabalhar. As convenções são importantíssimas para o entendimento da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E também para o próprio surgimento da ideia de interesses meta-individuais com a tutela de benefícios sociais. Isso quer dizer que essas convenções forçaram os estados a inserirem nas suas cartas políticas, claro, estou falando aqui de estados que é movida pelo Estado Democrático de Direito, no caso o Brasil. Aqueles países, aquelas nações, aqueles estados que não são ministrados ou que se adotaram o Estado Democrático de Direito, ou Estado de Direito, ou Estados democráticos, não está inserido nesse contexto. Mas aqueles estados no qual o Brasil é signatário, o Brasil, quando ele foi elaborar, quando o legislador originário foi elaborar a Carta Política de 1988, já inseriu no seu corpo da Constituição Federal esses novos direitos que eu acabei de dizer. Destaca-se, para os efeitos da Convenção, a criança é considerada como um ser humano com até 15 anos. Paradigma esse que destoa do adotado pela Convenção sobre os Direitos da Criança, que elege a idade de 18 anos. Depois nós vamos estudar no Estatuto essas idades, quem é criança, quem é adolescente. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu originariamente, em seu artigo 7º, inciso 33, a proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho aos menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Isso nós vamos estar estudando com mais ênfase lá no direito constitucional e também no direito do trabalho. Registra-se de que a Convenção número 182 foi regulamentada internamente pelo Decreto Presidencial 6.481 de 2008, sendo aprovada a lista das piores formas de trabalho infantil, as famosas listas TIPS, as quais não podem ser exercidas por menores de 18 anos. Isso já está regulamentado na Constituição Federal e através das leis infraconstitucionais que trabalhos forçados, trabalhos análogos a de escravo e outras são proibidas no Brasil para os menores, para os adolescentes. A Declaração de Genebra, que também conhecida como Carta da Liga, sobre a criança no ano de 1924. Vamos ver o que diz essa declaração. A Declaração de Genebra, ou também Carta da Liga sobre a Criança, de 1924, é o primeiro documento de caráter amplo e genérico com relação à criança. De caráter amplo e genérico porque, ao contrário das convenções da OIT, não se circunscreve a apenas um enfoque
da defesa dos direitos humanos da criança, mas contempla a proteção à infância em todos os seus aspectos. Então, essa Declaração de Genebra, ela foi muito importante porque ela, de uma certa forma, ela vem proteger a defesa dos direitos humanos da criança. Isso nós vamos ver muito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vamos ver o que compõe esse tratado. Compõe-se de 5 itens. Itens fundamentais. 1. A criança deve receber os meios necessários para o seu desenvolvimento normal, tanto material como espiritual. 2. A criança que estiver com fome deve ser alimentada. A criança que estiver doente precisa ser ajudada. A criança atrasada precisa ser ajudada. A criança delinquente precisa ser recuperada. O órfão e o abandonado precisam ser protegidos e socorridos. 3. A criança deverá ser a primeira a receber socorro em tempos de dificuldade. 4. A criança precisa ter possibilidade de ganhar o seu sustento e deve ser protegida de toda forma de exploração. E 5. A criança deverá ser educada com a consciência de que seus talentos devem ser dedicados ao serviço de seus semelhantes. Então, nós vimos que todo esse cuidado, toda essa blindagem que a criança e o adolescente devem merecer do Estado, tem que ser focado como prioridade. Destaca-se como característica da Declaração de 1924, refletindo o pensamento da época. Tem-se que essa declaração não tratava as crianças como autênticos sujeitos de direito, mas como objetos de proteção ou meros recipientes passivos, paradigma esse posteriormente modificado, em razão da aprovação da Declaração dos Direitos da Criança em 1959. Então, nós vimos que todo esse avanço na proteção da criança, no avanço de seus direitos concedidos pelo Estado, começaram a se despertar a partir dessa Declaração de Genebra de 1924. Agora vamos ver uma outra declaração que é muito importante, que é a Declaração dos Direitos da Criança de 1959. A Declaração dos Direitos da Criança é influenciada pela Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aliás, a esse respeito, Norberto Bobbio assevera que, na época, a comunidade internacional se encontrava diante da expectativa de fornecer garantias válidas para o conteúdo da DUDH. O que é DUDH? É o que nós vimos lá, né? Declaração dos Direitos da Criança, Declaração Universal dos Direitos do Homem. E também de aperfeiçoá-la, articulando-a, especificando-a, atualizando-a, de modo a não deixá-la cristalizar-se e enrijecer em fórmulas tanto mais solenes quanto mais vazias. Então, nós vimos aqui que esta ideia, né, surgida aí pelo Norberto Bobbio, tem o caráter de asseverar que essa comunidade internacional estava nessa expectativa de fornecer essas garantias válidas para o contexto da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Nessa linha, ainda dentro desse contexto da Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, foram adotados 10 princípios, cujo núcleo central pode ser assim apresentado. Então, nós vamos conhecer os 10 princípios. Princípio número 1, universalização dos direitos a todas as crianças sem qualquer discriminação. Olha que legal. 2, as leis devem considerar a necessidade de atendimento do interesse superior da criança. Super legal. O interesse da criança, numa lide de uma demanda judicial,
O juiz vai optar pelo o interesse maior da criança. Muito legal esse princípio. 3. Direito ao nome e a uma nacionalidade, devendo ser prestada assistência à gestante. 4. A criança faz jus a todos os benefícios da Previdência Social, bem como de desfrutar de alimentação, moradia, lazer e outros cuidados especiais. 5. Aqueles que necessitarem devem receber cuidados especiais, como ocorre com as crianças com deficiência, bem como de receber amor e cuidados dos pais. 6. Criança deverá crescer sob o amparo de seus pais, em ambiente de afeto e segurança, podendo a criança, de tenra idade, ser retirada de seus pais somente em casos excepcionais. Nesse caso aqui, nesse princípio, é aquele cuidado que o poder familiar, nós vamos falar muito isso lá no direito civil, o poder familiar é uma prerrogativa que o pai e a mãe têm sobre a criança, dessa proteção direta. Então, aqui nesse princípio, você só pode retirar a criança sob o pátrio poder dos pais, se os pais não corresponderem. Ou seja, se os pais cometerem algum ilícito contra esta criança. Isso é muito importante. Nós vamos estar estudando muito isso lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Número 7. Direito à educação escolar. Isso é fundamental. 8. Criança deve figurar entre os primeiros a receber proteção e auxílio. Fundamental. 9. Criança faz jus à proteção contra o abandono e a exploração no trabalho. Super importante. E por último, o 10º princípio, criança deve crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Agora nós vamos falar sobre outro item, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. O que nós acabamos de falar foi sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1959, que era uma outra época. 30 anos depois, nós estamos agora com novos enfoques, que é adotada pela ONU em 1989 e vigente desde 1990. Destaca-se como Tratado Internacional de Proteção de Direitos Humanos com o mais elevado número de ratificações. Você vê que houve avanços, nessas tratativas. Na sequência, o documento segue a filosofia da Declaração Universal dos Direitos do Homem, cuidando não só de direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos, mas também incluiu direitos humanitários e conceitos novos. Assim, interessante que esses direitos humanitários nós estamos vivendo hoje com relação à guerra de Israel, Então, eles estão buscando os direitos humanitários para dar prioridade às crianças, que estão sendo alvo, estão sendo escudos dos terroristas. Então, as crianças, nesse momento, precisam de prioridades das autoridades competentes. Assim, muito embora um país não tenha assinado, por exemplo, o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, no que se refere à infância, estará sujeito às regras impostas por aquele documento, em razão dessa ponte permanente entre as convenções. Independentemente do Estado não ter assinado o pacto, mas ele é obrigatório ser inserido dentro desse contexto, por força desse documento. Pelo exposto, infere-se que a Convenção sobre os Direitos da Criança, na esteira da Declaração de 1959, foi um documento importantíssimo na defesa de interesses meta-individuais de crianças, considerando-as como sujeitos individuais e coletivos de direitos, permitindo a intervenção da comunidade internacional e obrigando os Estados-partes
a tomarem todas as providências administrativas, legais e judiciais, no sentido da implementação desse direito. Então, com a consolidação desse tratado, dessa convenção de 1959, a criança está totalmente protegida por essas normas, por esses estados, dentro desse contexto, no âmbito administrativo, no âmbito legal e no âmbito judicial, e também no âmbito internacional. Vamos falar agora sobre o sistema de controle do cumprimento dos direitos humanos de crianças e também do terceiro protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança. Criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, no dia 19 de 12 de 2011, o texto do novo protocolo garante às crianças e seus representantes a possibilidade de recorrerem ao Comitê de Direitos das Crianças da ONU por meio de petições individuais, sempre que não tiverem seus direitos garantidos pela justiça de seus países. Ou seja, sempre que após a provocação das jurisdições domésticas restarem esgotadas, as instâncias internas, sem qualquer resultado prático positivo. O que isso quer dizer? Que quando a criança for violada de suas garantias, de seus direitos, e que for prejudicada pelos tribunais que regem o Estado, elas podem, individual ou coletivamente, recorrer a esse comitê, junto à ONU, para buscar a reparação que foi negado no seu país, Estado. Então é muito importante esse sistema de controle de cumprimento dos direitos humanos. Por último, para a gente finalizar a nossa aula, vale ressaltar que esse novo protocolo é fruto de uma campanha internacional, iniciada em 2006 por ONGs internacionais voltadas à proteção de crianças e que teve como objetivo garantir o direito às comunicações para as crianças, equiparando-as aos adultos que já gozam desse direito em inúmeros protocolos de outras matérias. Eu espero, meu caro aluno, meu caro candidato, minha cara aluna, minha cara candidata ao exame da ordem, que você tenha, compreendido um pouquinho dessa disciplina que trata sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos estar falando depois, nas nossas aulas sequenciais, vamos estar comentando aqui todo o Estatuto da Criança de uma forma tranquila, de uma forma que você vai fazer a sua prova e vai acertar essas duas questõezinhas do exame da ordem. A fonte que eu extraí a nossa matéria de hoje foi no livro do professor Rossato Luciano Alves e Lepori Paulo Eduardo. O título é Estatuto da Criança e do Adolescente comentado, da editora Jus Podiv. A edição é de 2022, no qual eu recomendo que você, meu aluno, que você, minha aluna, que você, candidato, adquira essa obra para que você se fortaleça e obtenha um conhecimento melhor sobre essa disciplina, Estatuto da Criança e do Adolescente. Por último, você vai agora, se quiser, apontar o seu aparelho celular no QR Code que vai aparecer
do lado direito do nosso vídeo, e ali, ao você apontar o seu celular para o nosso QR Code, vai direcionar você para os nossos endereços das nossas aulas, endereço do nosso site, onde tem todas as nossas aulas, inclusive o Instagram, endereço do nosso escritório de advocacia, do site do nosso QR Code. Lá você tem todas as informações que você precisa. E também você tem, apontando o QR Code, você tem o nosso WhatsApp, nosso endereço eletrônico, onde você, caso você tenha ficado em dúvida de algum questionamento, você pode nos mandar um e-mail, que eu terei o maior prazer em responder em um determinado tempo. Eu quero agradecer a todos e muito obrigado. Até a próxima aula. A nossa próxima aula será Direitos Humanos. Vamos nos preparar. Obrigado.